Graça e a paz, irmãos. Boa tarde. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. E hoje temos como tema a nossa sétima lição, nosso sétimo tema da mutualidade cristã. Nosso tema hoje é encorajai-vos uns aos outros, tendo o texto base o de Números 13, versos 1 e 2 e o verso 30. Nosso versículo-chave está em Romanos 13, 15 e 13. Então nós vamos hoje para mais uma lição, que o tema de encorajai-vos uns aos outros cai bem a este momento em que nós vivemos, irmãos. Então vamos pedir a orientação do nosso Deus, vamos curvar a nossa fonte e falar com Deus para que Ele nos traga a sua palavra, nos iluminando com a sua sabedoria, colocando-a dentro dos nossos corações o seu querer, a sua vontade para nossas vidas. Falemos com Deus, meus irmãos. Querido Deus e Pai amado, nós somos gratos, Senhor, por podermos aprender mais de Ti, Senhor, de estarmos reunidos em Teu nome. Que a Tua palavra possa hoje nos trazer esperança, nos trazer fé para dias melhores, ó Pai. Seu Santo Espírito nos ilumine, nos dê a entendimento e coloque no nosso coração a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Nós estamos gratos por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Então, o nosso título de hoje, irmãos, é encorajai-vos uns aos outros. Nosso versículo-chave é Romanos 15, verso 13, que diz: E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Essa lição, irmãos, de hoje é exatamente para nos ensinar como passar por momentos difíceis, né? Como nós devemos ser sensíveis e ajudar os que sofrem, como também devemos buscar quando nós passamos por aflições e nos sentimos desamparados, o apoio dos nossos irmãos. Essa lição de hoje, nós vamos ler o texto agora de Números 13, os versículos 1 e 2 e o versículo 30. Deus então manda Moisés enviar à terra de Canaã, a terra prometida, homens que espiem a terra de Canaã. E ele diz, que era para enviar de cada tribo um homem representando essa tribo, mas que esse homem tinha que ser um príncipe entre eles, ou alguém que estivesse na liderança, fazesse parte da liderança da tribo. E assim Moisés fez, enviou um representante de cada tribo para espiar a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu dar aos filhos de Israel. Desses 12 homens que foram até a terra espiarem, apenas 2 voltaram com boas notícias, os outros 10 voltaram pessimistas. Verso 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então vejam, irmãos, que de 12 homens, apenas 2 voltam com a esperança e com a sua fé renovada, que tentam ainda convencer, ou animar os outros 10 homens. Uma historinha bem rápida, irmãos. Em um quartel, havia uma proposta de uma competição entre 3 pelotões. Um deles era bem desorganizado, bem frágil, e certamente estaria fora
daqueles que alcançariam a vitória. Mas o seu comandante, responsável pelo pelotão, sabia das limitações de alguns que não corriam bem. Por isso, ele entendeu que tinha, né, ali bons corredores, mas tinham outros que não eram tão bons corredores. E por isso ele precisaria, se quisesse alcançar e chegar na linha final como vitorioso, ele tinha que agrupar esse grupo, né, e bolar uma estratégia para que tivesse chances. E a sua estratégia para vencer a corrida foi primeiro identificar aqueles que eram os melhores corredores e colocá-los, dividindo-os em dois grupos, um na frente, e aqueles que não eram tão bons ficaram no meio, e o outro grupo, que também eram bons corredores, foram colocados no final. E assim ele determinou para os seus corredores, né, que os da frente dessem o máximo de si, os do meio, que estavam na retaguarda, pressionassem o pelotão do meio, que era o que menos corriam, animando-os sobre a missão que eles tinham e mostrar qual era a meta. E a missão principal era dar-lhes esperança, fazendo eles, mesmos exaustos, continuarem a correr. Resultado, o pelotão, que era considerado o mais fraco, venceu a corrida. Essa lição que hoje nós temos aqui com esse exemplo desse pelotão, irmãos, eles mostram, né, que os mais fracos, eles precisam do apoio dos mais fortes, que os mais fortes devem dar ânimo aos mais fracos. Então, nós nunca devemos esquecer que nós podemos encorajar os outros e, ao mesmo tempo, nós também precisamos que deixemos os outros nos encorajarem, para que nós chegamos também no final dessa corrida, irmãos, vitoriosos. Hoje nós vamos ver alguns aspectos importantes para que nós cheguemos até a vitória. O primeiro passo, irmãos, é reconhecer que existe uma esperança. Todos nós passamos por momentos difíceis. Alguém disse certa vez que nós nascemos destinados a sofrer algum nível de dor. Uma perca de um filho, a luta para encontrar um emprego, a mãe que sofre com o filho viciado, etc. Tudo isso é consequência do estado pecaminoso do ser humano. Uma experiência valiosa para a mutualidade do encorajamento é a esperança. Então devemos dizer, assim como o profeta Jeremias disse lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Assim como Caleb também serviu ali de esperança, junto com Josué, quando voltou, né, da espia da terra. E assim encorajou os outros 10 que voltaram desencorajados. Porque eles viam a esperança de ver e acreditar e esperar que a vitória um dia chegaria em Deus. Eles não olharam para as dificuldades, né? Eles olharam para trás e viram que aquelas lutas no deserto seriam recompensadas por um Deus provedor. E nem temeram a grandeza e nem os recursos poderosos dos exércitos inimigos que habitavam naquela terra. Ele soube encorajar em meio a uma maioria do pessoal que foi junto com eles, que eram pessimistas. E por fim,
nós sabemos que ele desfrutou das bênçãos, enquanto aqueles que eram pessimistas nem viram a bênção chegar. A Bíblia também nos diz lá em Provérbios 17:22 que o coração alegre é um bom remédio. Uma experiência verdadeira com o Espírito Santo pode desenvolver essa disposição, que se tornará remédio para dar ânimo ao que tanto necessitam, né? Paulo também, irmãos, nos fala em Romanos 15:13, que nós acabamos de ler, né, sobre ter a base da nossa esperança em Deus. Ela é vital no exercício do encorajamento. E ele ainda fala em Romanos 8:18-25, que nós temos que acreditar que a tribulação do momento um dia se converterá em pleno gozo. Se nós, irmãos, estivéssemos naquele grupo que foi reconhecer a terra prometida, em que grupo você voltaria de lá, irmãos? No grupo dos pessimistas ou no de Caleb e de Josué? Se a sua resposta, irmão, não for a melhor, peça a Deus e tome coragem, encorajamento, peça a Deus esperança para que se torne aí, então, um cristão mais cheio de fé. O segundo ponto, irmãos, é recursos e meios para o encorajamento. Então, existem várias maneiras para a gente encorajar alguém. Sem dúvida, o contato pessoal talvez seria o mais propício, mas em tais momentos que nós vivemos, sabemos que este é o mais difícil hoje. Mas nós temos que ter tempo, né, para ouvir e oferecer ajuda, né, para um necessitado. E hoje, né, com essa impossibilidade de estarmos fisicamente presentes, nós podemos usar vários meios, né, para encorajar alguém, mesmo que ela esteja a quilômetros de distância, né? Nós temos aí os recursos eletrônicos que nós podemos usar. Certa vez uma missionária, né, escreveu informando que ficou viúva com 2 filhos pequenos numa distante cidade da Indonésia. O seu marido foi morto devido, né, ao evangelho. Então, cristãos de diversas partes do mundo mandaram cartas de encorajamento para ela. Essa semana nós também tivemos um exemplo, né, dentro do nosso meio, né? A Selma saiu daqui de férias para Bahia, né, recebeu a notícia de uma tia internada, entubada, né? Justamente no dia que ela estava encarregada de dar uma palestra num casamento, ela recebe a notícia que essa tia falece. E aí nós vimos no nosso grupo, onde ela colocou a nota de falecimento da tia, né, as notas de encorajamento dos irmãos, né, que vêm logo a seguir, dando essa esperança, né, dando esse encorajamento para ela, mesmo ela estando a mais de 1.000 quilômetros de distância, né, justamente no dia que ela tem que fazer uma palestra, ela tem que falar para várias pessoas. Então, esse tipo de sensibilidade que nós devemos ter, né, uns com os outros, né, e aí deixar que o Espírito Santo, né, desenvolva em nós essa condição para que nós possamos encorajar alguém. A palavra compaixão, irmãos, ela tem como tradução sofrer com. Então, que nós possamos se alegrar nas horas das alegrias e também sofrer junto nas horas, né, tristes, né? Isso é um desafio para que nós possamos estar juntos com aqueles que estão abatidos e ajudá-los a encontrar nesse momento tão difícil a esperança, mesmo que ela esteja
a muitos e muitos quilômetros, a muita distância da gente, né? Então, se você tem alguém que você possa encorajar hoje, né, ou essa semana, talvez um missionário, ou alguém que esteja distante, um amigo que esteja com uma abaixo, né, a sua autoestima baixa, né, não perca tempo, deixe que o Espírito Santo desenvolver em você essa condição para que você possa ser esse canal de bênção na vida de alguém. E o nosso terceiro ponto, irmãos, é torne-se conhecido e conheça o seu próximo. Existem ainda duas necessidades, irmãos, para a mutualidade do encorajamento. Há um momento em que você está abatido e precisa de ajuda, e há outro momento em que seu próximo está sofrendo e precisa da sua ajuda. Então, para que a vida, né, dê aí certo, para que nós possamos ser sábios, é preciso primeiramente a gente saber, irmãos, procurar encorajamento na hora que precisa. Muitas vezes todo mundo sabe da necessidade do irmão, menos aquele que deveria saber. Então, pode ser que alguém está do seu lado e não sabe. Lembre-se de que todos nós somos limitados. Conheço pessoas, né, que lamentam por ninguém se importar com as suas dores. Mas esse mesmo irmão, né, tem grande dificuldade de se expressar, principalmente na hora do sofrimento. Então, faça as suas necessidades ser conhecidas. Não tenha medo. Todos nós passamos por momentos difíceis, tá? Segundo, devemos definir as necessidades do próximo. O livro de Provérbios, ele trata com grande profundidade da importância de desenvolver essa capacidade espiritual. Então, saber ouvir, irmãos, é um dom, tá? Não importa qual seja a confissão, né? Seja fiel. Quando alguém confiar a você uma dor na alma, faça-se presente, ainda que tenha que sacrificar o seu tempo e recursos seus pessoais. Essa é a proposta do Evangelho. Lembre-se da parábola do bom samaritano, né? Além de socorrer aquele homem que foi assaltado e espancado, ainda providenciou abrigo e recursos para o tratamento dele. Então, irmãos, para nós pensarmos, será que nós temos coragem de compartilhar na hora da dor com alguém que a gente ama e poder ajudar? Será que nesses últimos dias alguém pediu socorro e eu não dei a atenção que realmente ele precisava? A lição de hoje, irmãos, então termina com essa conclusão, que assim como aquele pelotão que se uniu e conseguiu a vitória, nós também passamos assim por momentos difíceis de sofrimento. Nesse momento, assim como aqueles corredores lá no meio do pelotão, os mais fraquinhos, nós devemos, né, deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos impede que nós prossigamos, que nós vamos para frente, tá? Nós devemos dar passos de quem vai para frente, tá? E não quem vai retornar para trás. Que nós possamos ser um bom modelo nas horas em que nós estivermos fazendo parte de um grupo, né? Se você estiver lá na vanguarda, dê ânimo. Diga a quem está no meio, você vai conseguir e eu o ajudo. Essas devem ser as palavras que nós devemos ter em nossos corações para cada irmãozinho que estiver passando por momentos difíceis. Acredito que todos nós passamos, que nós possamos ter esse espírito encorajador de dar a esperança
que um dia, dias melhores virão, né? Que os momentos difíceis são passageiros e que a gente pode até chorar uma noite toda, mas que a vitória, né, venha ao amanhecer. Deus vos abençoe, que nos dê a fé e a esperança necessária para passarmos por esses momentos difíceis da atualidade, que nós possamos encontrar uns nos outros a fé, a esperança e o amor de Cristo Jesus. Fique na paz do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém.